sobre o INSS? Porque a gente quer trazer para você todas as informações que você precisa, e tem bastante informação. E o que você está fazendo aí, Tchê? Eu estou fazendo aqui porque eu estou coordenando os cursos regulares e o INSS, a responsabilidade vai estar sobre mim. Cara, no que der errado, o que der certo é da equipe. O que deu certo, a equipe ganhou. O que der errado, pode me culpar, responsabilidade minha. E a Lilian está fazendo o que aqui? A Lilian, na última prova, teve 60 questões. 40 questões são do conteúdo da Lilian. Se você fizer a regra de 3 compostas, você vai ver que 40 é maior do que 20. Então, quer dizer, a maior parte das questões da última prova foram de direito previdenciário. Como é que eu ia fazer um evento tudo sobre o INSS sem falar com a Lilian? Mas direito previdenciário... Dá tempo da pessoa estudar, mesmo com essas mudanças? Como é que é? O que você acha, assim? Dá tempo sim, tá? Então, assim, direito previdenciário, claro, a gente tem uma abordagem muito mais do que foi tema nos últimos concursos, o que aparece com mais frequência. Mas teve muitas mudanças, claro, mas dá tempo de aprender sim, dá tempo de ter uma boa preparação aí para o concurso. Nós teremos aí pelo menos, né, alguns meses, então nosso prazo agora já está ficando um pouco mais curto, né? Então, o máximo é 6 meses, mas pode ser que essa prova venha antes, que o edital saia antes desses 6 meses, mas dá tempo. O negócio é vocês confiarem na gente e seguir as nossas regras. Um expert em direito previdenciário? Não dá, tá? Mas acertar questões, com certeza absoluta. Dá para aprender sim. Então, olha só, eu vou fazer um compromisso aqui agora, já ao vivo para todo o Brasil, ó. Vou te chamar a responsabilidade para a minha pessoa e, em nome do Alfacom, eu vou falar o seguinte: este curso para o INSS será o curso mais atualizado do Brasil. Tá? Essa garantia, você pode escrever isso, pode escrever que o Tchê falou hoje, às 19 horas e 36 minutos, que o curso INSS vai ser o mais atualizado do Brasil. Lilian, eu quero saber o seguinte, diante de todo mundo que está assistindo, você se compromete junto comigo em deixar esse curso assim o mais atualizado. Qualquer alteração que tiver, nós vamos estar postando para o aluno. Qualquer mudança, nós já estamos gravando, né? Eu já estou atualizando. Vai vir mais coisa agora? Vai. Daqui a pouco tem regulamento, vai ter muitas discussões. Então, eu garanto também, eu me comprometo com vocês a manter o curso mais atualizado. Cada mudança, a gente vai trazer comentários para vocês. Vamos entrar em estúdio, gravar as atualizações e deixar um curso completo e super atualizado para a sua preparação. Então, também me comprometo, Tia. É isso aí. Então, olha só, você tem um compromisso aqui de toda uma empresa, você tem um compromisso de 2 profissionais, de que esse curso vai estar sendo atualizado. E olha só, o que aconteceu é o seguinte, saiu a autorização. Agora, nós começamos a trabalhar com prazos legais. Então, o que a gente vai apostar? Vamos apostar assim, ó. A gente pode fazer, levando em consideração aí a última prova, vamos pensar que nós estamos agora aqui em julho, tá? Nós estamos em julho praticamente, porque junho está acabando, junho acabou hoje. Então nós estamos em julho. Vamos colocar aí, ó, que o edital, provavelmente ele deva sair, venha sair, aí vamos colocar mais ou menos novembro, vamos jogar por aqui, tá? Logicamente que isso tem possibilidade, para antes ou para depois. Isso aqui é tipo Ibope, tem margem de erro aí, tá? Saindo o edital em novembro, você tem o quê? Você tem aí janeiro, você tem mais ou menos em fevereiro, por aí, a prova podendo acontecer. Tá? Isso baseado aí no que a gente viu dos outros concursos. Mas, logicamente, isso aqui pode mudar. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Você tem aí uns 4 meses, 5 meses de preparação e preparação intensa para você conseguir tirar uma boa vantagem nesse concurso. E a gente sabe o que está falando. A gente sabe o que está falando para você. Por isso que a gente vai ter o curso mais atualizado do Brasil. E o legal é o seguinte, nós já estamos fazendo um compromisso com os alunos, né, Lilian? Você que está investindo no INSS, você que está começando a sua preparação, você pode ficar tranquilo que o Alfacom vai te dar o suporte até o dia da sua prova. Até o dia da sua prova a gente vai dar esse suporte. Porque agora, com a autorização, ficou muito fácil. Agora tá na cara do gol. É basicamente isso. Antes, não, a gente sabia que ia sair, mas a gente estava naquela coisa, na expectativa. Mas a autorização saiu. Isso é o importante. E você hoje vai observar, olha algumas coisas que você vai ver aqui, ó. Então confere, né, Lilian? 60 questões da última prova. Certo. FCC, conhecimentos gerais, 20 questões e conhecimentos específicos, 40 questões. No último concurso, você tinha que fazer 30% dos conhecimentos gerais, no mínimo, 30% dos conhecimentos específicos e, ao todo, aqui, 40% do total da prova. Questões relacionadas a conhecimentos gerais. Língua portuguesa, na última prova, veio 6 questões. RLM, 3 questões. Informática, 3 questões. Direito constitucional, 3.
Direito Administrativo 3, ética, aqui vem a importância, hein? Isso aqui é mais importante que o previdenciário. Vou falar a verdade pra você. Aqui, meu amigo, viu? Você tem... Mas é uma questão que te deixa fora. Exatamente. Muitos ficaram fora por uma questão. Ai, obrigado, Lilian. Valeu, muito obrigado pelo consolo. Né? Tamo junto. Ela tem 40 questões, mas obrigado pelo consolo. Uma questão de ética, mas vamos arrebentar. E o regime jurídico, aí uma questão. E, Lilian, você vai falar para eles já hoje, vai dar uma dica já, algumas coisinhas sobre algumas alterações também. Isso, que teve muitas alterações em questão de benefício de pensão por morte. Nós tivemos aí algumas alterações também com relação à contribuição do empregador doméstico, que ainda está em fase de regulamentação, mas já tem aí coisa nova também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas alterações. Você vai falar de morte hoje? Lógico. Presta atenção nesse papo e fique conhecendo o INSS por quem trabalha lá dentro. Lilian, é com você. Então vamos lá, né, gente? Então vamos começar. Eu queria saber um pouquinho mais, né? Vamos contar um pouquinho para o pessoal como é que é o dia a dia lá do INSS. Fer, quer começar falando? Que a Fer entrou agora no último concurso, né? Exatamente. Eu sou novata, né? Sou do último concurso agora de 2012. Isso. E já fiz um tour por agência, por gerência, porque a oportunidade dentro do INSS é gigantesca. E é um dos pontos assim muito positivos que eu tenho para falar aqui para vocês hoje. Não basta ser só um concurso, mas você tem uma carreira dentro do INSS, que é muito gostoso, muito gratificante estar lá e ter a oportunidade de ter crescimento. Né, Lilian? Isso aí. Nada mais como a sua mãe que pode expor aí uma Lógico, experiência gigantesca aí, né? Então vai lá, mãe. Oi, então a Fernanda está feliz, assim, ela é recém-concursada, entrou agora, e eu tenho uma longa experiência, né? Eu entrei num concurso de 85, mas... Você entrou no INPS ainda, né? Entrei no INPS. Lembra da parte histórica ainda, não era nem INSS ainda. Não era informatizado, a gente fazia as continhas lá para calcular o tempo de contribuição naquelas maquininhas de somar, né? Então, e de lá para cá, a Previdência, o INSS, evoluiu muito, mas continua gostoso, um lugar muito gostoso para se trabalhar. Né? Tanto é que eu hoje poderia até me aposentar, mas nem estou pensando nisso, porque eu gosto do que eu faço. Então, qual que é o déficit hoje de servidores? Olha, hoje a Previdência tem um déficit mais ou menos assim, se o pessoal que está lá resolver se aposentar e tal, uns 15 mil servidores. É muita gente. Eles queriam assim, saber como é que é a rotina, assim, a rotina do trabalho, quais são as atribuições, como é que é assim o dia a dia, como então, é que funciona. Então aqui a gente vai ter dois perfis diferentes, porque cada uma trabalha em um setor. Você quer começar a falar um pouquinho do teu, mãe? Da Fer falar também do... Então, eu falo, a minha área é o cartão de visitas da Previdência, o benefício, né? Porque a razão de ser do INSS é o reconhecimento do direito, né, concessão de benefícios. Eu sempre trabalhei nessa área, em agências. Né? Hoje eu trabalho na gerência executiva, né, porque ali dentro da estrutura do INSS, como a Fernanda já falou, é uma carreira, tem várias funções, vários cargos que se pode galgar lá dentro, né? Mas a área de benefício é a minha paixão. Eu gosto bastante, sempre trabalhei nessa área, faço parte também da educação previdenciária, que a gente leva informações para a sociedade, que a gente ensina o pessoal que entra. Né? Então, isso é muito gratificante. E reconhecer o direito, para quem tem direito a benefícios, é muito bom. Né? Então, a gente trabalha gostando do que faz mesmo. Ajuda muitos, né? Exatamente, Lilian. Você tem, ao momento que você chega para o atendimento, você tem aquele senhorzinho, aquela idosa, o idoso, que trabalharam anos na agricultura ou mesmo na iniciativa privada, mas você vê que ele não tem conhecimento nenhum do nosso trabalho. Você passa o conhecimento e, além disso, você dá a oportunidade dele sair aposentado. Não tem maior gratificação do que você conseguir liberar um benefício para um idoso ou para aquele baixa renda, né, que não tem condições nenhuma, nunca contribuiu, mas você consegue liberar um benefício de assistencial. Né? Então, assim, o retorno que você tem para a sua vida é muito bom. Também tem a questão de grandes empresários que você vai aposentar, né, que daí você tem a valorização por parte dele, mas nada como vir para você auxiliar, ajudar o próximo.
E no nosso trabalho, no dia a dia, acontece muito isso. Porque você está numa agência pequena ou numa agência grande, você vai atender de 15 a 30 pessoas por dia. Então, assim, é uma variedade de situações que você vive no seu dia a dia que você leva para a sua vida. E outra, o mais gostoso é você aplicar tudo que a gente estudou. Todo o português, todo o direito previdenciário, direito constitucional, administrativo, tudo você aplica lá no seu dia a dia. E isso é muito legal. E as dificuldades, o que tem, assim, a dificuldade enfrentada no trabalho, o que vocês acham, assim, nos setores de vocês? Quais são as maiores dificuldades, os maiores problemas? Às vezes, aquela coisa da população não entender os prazos que existem, ou é a tentativa de pessoas querer ganhar, às vezes, abreviar o caminho? Qual que seria a maior dificuldade? Toda profissão tem lá seus espinhos, né? Então, a gente também tem dificuldade, é claro. Por quê? A gente trabalha com uma legislação, é muito complexa a nossa legislação, nós temos que aplicá-la direitinho. Então, a gente tem que estar sempre estudando, né? Nunca pode parar de estudar, está sempre se atualizando. E, claro, tem também aquele lado das pessoas que não entendem, porque ninguém gosta do não. Então, por exemplo, uma pessoa que vai pleitear um direito, mas não tem esse direito, às vezes ela não fica satisfeita, claro, né? Mas as gratificações são maiores, com certeza. Você entra a gama de situações, já quando a gente estuda, a gente vê que são vários benefícios, várias regras. Na hora de você aplicar, você tem uma base, mas assim, o INSS ele te dá um treinamento, ele te dá um suporte. Existem pessoas que te auxiliam, que é o caso da Arlete, né, na gerência. Então, assim, é você que vai fazer sua rotina. No dia a dia, encontrou dificuldade? Você vai lá no colega e fala assim, não estou conseguindo fazer essa pensão por morte. Né? Agora, principalmente, que mudou um pouquinho a regra, mas não tenha problema, não vai enfrentar grande dificuldade, porque o pessoal é acessível, eles colaboram, eles gostam. Se ajudam muito. Exatamente. Por quê? Porque a nossa maior dificuldade hoje no dia a dia é ter servidor. É reduzido. Como a Arlete já disse, são 15 mil. E muitos estão ali para a beira da aposentadoria. E uma das coisas que eu queria destacar, a gente comentando sobre vaga, foi muito legal, porque na minha cidade existia apenas uma vaga quando eu fiz o concurso. Isso é uma coisa que vai acontecer. Fiquei nervosa, ansiosa, falei, meu Deus, só uma vaga, né? E agora, o que eu vou fazer? E o Evandro sempre falava assim, não, fica tranquila, ele chama todo mundo, né? Era uma vaga e classificava assim. Mas você fica naquela ansiedade, né? Não, imagina, não vão. Natural. Chegou na prova, fiz a prova, fui aprovada. Infelizmente, eu perdi um ponto, né? Fiquei com 52 de 60. A gente pegou de primeiro, eu caí para terceiro lugar. Putz, agora fiquei fora das vagas, né? Mas demorou um ano, fui chamada. E fora isso, foram chamados 6 para a minha cidade. Então, esquece esse negócio de, ai, meu Deus, é uma vaga, o que eu faço agora? Chama muito mais. Não, chama muito mais. Fica tranquilo e se preocupe em estudar. Então, essas 800 vagas aí que veio para técnico, vai virar muito mais, virar uns 3, 4 mil, mais ou menos. Outra coisa agora para melhorar, né? Para dar mais uma animação. Todo mundo pensa na remuneração. É boa ou não é? A remuneração, ela é ótima, né? Você avaliando tem benefícios. Aí que é nível médio. E assim, quando você entra e olha o edital, você fala, meu Deus, edital, né? Aquele valor e tal. Mas, na realidade, ele é bem diferente. Você tem benefícios, você tem auxílio saúde. Plano de saúde ótimo, exatamente. Que até hoje eu estou usufruindo. Deixou de ser dependente mesmo assim, para você ver como é bom o plano, as assistências, né, dentro da Previdência. Auxílio creche para quem tem filhos. No teu caso, com o filho pequeno, ajuda. Ótimo. E assim, principalmente, quando eu iniciei, você tem uma avaliação após 6 meses que você está no cargo. Passado, aprovado nessa avaliação, você ganha retroativo, em torno de 20%. Ou seja, inicialmente, quando eu comecei, estava 3,5%. Lá eu fui nomeada em abril, comecinho de maio. A minha primeira avaliação foi em novembro. Ou seja, eu ganhei R$1.000 retroativos. Né? Ou seja, R$6.000 mais 13º. Mas, então, vale muito a pena, porque não é basicamente aquela remuneração que está no edital. Além dos benefícios, tem essa grande vantagem que não está em lugar nenhum explícito no edital. Com certeza. Então, vale a pena estudar, se dedicar. É nível médio, você não precisa ter faculdade. Se você tem, ótimo, né? Que isso vai
angariar alguns passos lá dentro, mas, principalmente, se dedica que sua vitória é certa. Basta você estudar que vale a pena. Remuneração teve períodos que realmente estava menos, hoje tá razoável, tá boa, não dá para se queixar. O pessoal pediu aqui se quando você passa um concurso, você tem treinamento antes de entrar, como é que é? Assim, você passou no concurso, saiu a nomeação, como é que funciona até começar a trabalhar? Na verdade, você tem todo o prazo, né, de nomeação para entrar em exercício. Entrou em exercício, você tem um treinamento. Eles não simplesmente colocam um computador e vai, tá? Isso aí está sendo estruturado. A gente tem toda uma escola, tá, que trabalha com treinamento, que é o Cefai dentro. Então, você tem, primeiramente, um curso. Você faz um curso com apostila lá já no teu dia a dia. Depois, você tem um tutor te auxiliando. Então, você começa a atender. Chegou lá, eu quero um auxílio doença. Você não sabe entrar no sistema ainda. Aí a pessoa está do lado, ela te diz, você faz isso, segue esse caminho e tal, até você fazer a concessão de benefícios. Isso leva uns 3, 4 meses. Quando você estiver seguro e preparado, aí você faz aí a concessão de benefícios, sim. Mas não se preocupa. Essa é O INSS ele se preocupa em te qualificar antes de te colocar. Olha só, tem gente aqui também pedindo, deixa eu só... Fer, pediram, no geral, se a tua rotina de estudo é aquela rotina mesmo que a gente passa, das horas de estudo por dia, como é que você organizou? Porque na época que você estava estudando, você estava estudando, mas estava dando aula também aqui, presencial, estava uma loucura, exatamente, né? Exatamente, Na verdade, assim, eu segui exatamente o que o Alphacom propôs, porque eu não tinha tempo, tinha filho, tinha marido, periquito, papagaio, né? Então você vê que não é impossível, não é uma ideia que para passar num concurso público, você deve parar a sua vida. Na verdade, a gente tem que parar de achar empecilhos. Isso, falou tudo. Se você tem tempo para se dedicar, excelente. Mas se você não tem e precisa trabalhar, precisa de cuidar de filho, precisa cuidar de marido, que nem o caso da Fernanda, não tem jeito, né? E outra, na época eu estava dando aula aqui no Alfa, então imagina, né? Dando aula com o filho, conseguia estudar, praticava exercício muito, mas assim, principalmente seguir o que os professores falam, se dedicar, parar com desculpas, que não, desculpa não te leva a nada, estou com fome, com frio, não, esquece isso, porque você tem que estar focado no que você quer, que é a aprovação. E depois para fazer muito exercício, simulados, fazer prova, tentar errar, para daí você ir evoluindo e acertar. Mas, principalmente, não fiquem criando fórmulas e criando situações, não. Siga aquele ritmo, aquilo que foi proposto e pronto, você vai conseguir. A motivação que o Alfa sempre deu, o Alphacom, é fundamental, porque naquela hora que você está cansado, desanimou, vai lá, liga uma aula, assiste um evento para te motivar e continuar. Nós temos aí 6, 7 meses até o final, dá tempo com certeza para você se dedicar. Siga o que for proposto que pronto, tenho certeza que a aprovação vem. E 800 vagas não são somente essas, isso você pode multiplicar por 3, com certeza. No nosso foram 1.500, foram feitas 3, 4 chamadas, chamaram mais de 5.000 pessoas. Então, você quase todos os classificados, né? Foram convocados. Todos os classificados. Na minha Muita PS, gente. Foram todos, daqui na PS Ainda Cascavel, tem muitos alfartanos lá com você também, né? Tem no seu setor mesmo, legal. tem, né? Tem gente. Volta meia lá quando eu dou uma passadinha, encontra um ou outro. Na minha PS já tinha, né? Nós éramos em 10 e já estávamos em 3 alfartanos. Aí, com 1 ano, eu consegui ser removida para a gerência aqui em Cascavel, para a minha cidade. E no meu setor, nós somos em 5, dos quais 3 são alfartanos. É muito gratificante. Estamos tomando INSS. Exatamente. E isso é uma questão de Brasil, não é somente Cascavel. Lógico, e aqui a né? região. Muitos, né? A gente tem... E aí ficou a pergunta, vou fazer uma pergunta para você responde no blog. O que a Feira acabou de falar, você ainda vai arriscar estudar em outro lugar? Você ainda vai arriscar estudar em outro lugar? Meu amigo, olha o que nós estamos falando para você, olha o que nós trouxemos para você. Ninguém faz isso por você, não. E nós estamos fazendo isso aqui pelo prazer de informar você e de motivar você, tá? Contando coisas da realidade. Nós não estamos inventando números, não. 23 primeiros lugares não é invenção, não. 253 não é. Aprovados não é invenção, não. Isso, muito pelo contrário, é a nossa realidade. E é gostoso dividir isso com você, para falar para você assim, você está no lugar certo e eu, se fosse você, eu não arriscaria ir para outro lugar. Não arriscaria. O pessoal continua pedindo o seguinte, se você podia
dar uma dica, só passar uma dica, anotar no quadro algumas coisas de como você estudava, de como você organizava os seus estudos. O pessoal está querendo saber isso. O pessoal está querendo saber no blog aí como é que você fazia a sua organização de estudos. Tchê, só um pouquinho. Ó, e o INSS tem a grande possibilidade de você fazer 6 horas. Então, toda essa remuneração que hoje lá dá uns 4.600, inicial 5.300, dependendo dos benefícios, você vai conseguir fazer isso em 6 horas. Ou seja, você pode dar uma aula, como a gente tem oportunidade, pode estudar para algum outro outros concursos que você deseje. Principalmente. Pode ser um concurso bolsa de estudos, que Exatamente, é muito boa que é bolsa de ótimo. estudos. Para investir em material, ter tempo para poder estudar para uma carreira. Tem muitos lá dentro, né, que estão nessa situação, que estudam, muitos. né, para outros concursos, Isso. fazem esse período de Faz 6 esse horas, pé né? de meia e depois passa aí como procurador, né, já estudando a parte de previdenciário, auditor, né? Tem muita gente também que estuda lá, né? Ou seja, você pode seguir como a sua carreira, como foi a minha E ficar decisão, e ficar tranquilo, viajar com a família, curtir, crescer verticalmente dentro do INSS, ou você pode fazer ele como um incentivo para outros concursos maiores. Uma pergunta bem interessante. Vocês acham que, eu estava brincando com o negócio de ética, mas quando você está estudando, você tem que dar atenção igual para todas as questões, né? Para todas as matérias, porque foi o que a Lilian falou mesmo. Certeza. É uma questão que às vezes te joga lá para o final da fila. Sim. E você fica vendo navios. Então, a importância que você dá para os estudos, foi quando você estava estudando, era uma importância equilibrada, importância igual para todas as matérias? Como é que era? Na verdade, você tem que fazer o peso delas. Previdenciário foi o nosso maior conteúdo, então você tem que priorizar ele, sendo que ele abordou 40 questões das 60 da prova. E não adianta, a prova que vier, o grosso específico vem direito previdenciário, então não tem como escapar. Mas principalmente seguir o que o professor fala. Eu tenho certeza que o Alfa vai lançar um estudo para você, um direcionamento e fazer exercício. Nessa primeira etapa, antes da autorização do concurso, eu fazia bastante teoria. Lia o texto, lia muito a lei seca, né? Porque existia a indefinição da banca, ou CESP, ou FCC. Né? Aí depois autorizou, aí a ansiedade gera um pouquinho mais, mas continuava um pouco de teoria e mais exercícios, justamente para quê? Para que eu relaxava na hora de fazer um exercício. Lógico. Via meu erro, mas via meus acertos, então e a via prática, evolução. você consegue, muitas vezes quando você erra, o que a gente sempre fala, quando você erra muitas vezes um exercício, o que acontece? É automático você pesquisar o porquê você errou. Qual é o seu erro? Mas eu não entendi. Quando você vai buscar acertar o porquê estava errado, aí você aprende muito. Porque E nessa você fase, é a melhor fase para se fazer essa avaliação. Lógico. Depois que saiu o edital, você vai nos exercícios da banca. Direto. É simplesmente fazer Exato. exercícios e revisar, retomar o conteúdo. Então, agora é a hora de você aprender, né? Que nem eu estava falando antes. Um expert em direito previdenciário, até minha mãe aqui não deixa enganar. É muito difícil, né? E outra, nem precisa ser expert, não precisa, você precisa aprender a resolver a questão. Aí eu Se tenho cair, como que eu respondo? Acabou. Exato. Aí eu tenho uma história bem bacana que eu vivi dentro do Alfa, que foi o quê? Saiu o edital com a definição por cidades. Eu tinha que escolher a minha cidade de fazer o concurso. Aí você fica aquela ansiedade e tal, o pessoal, olha, orientam, né? Os professores, o Evandro vinha, olha, procura onde você gosta e tal. Eu falei, não, né? Vou fazer para a cidade onde eu acho que tem maior possibilidade. Fui lá para Chateaubriand, tinha uma vaga só. Encerrou as inscrições, eu fiquei sabendo que o meu maior concorrente era um alfartano que ele simplesmente gabaritava os simulados. Fazia 60 de 60, aí bate 59 de 60. Né? Que desespero! E eu precisando passar, eu falei, meu Deus, e agora, né? Vamos estudar e tal. Dei aquele gás. E o que aconteceu? Acabou que no dia da prova ele ficou nervoso e ele não conseguiu atingir o objetivo, eu fiquei na frente dele. E eu fazia lá 50 de 60, 52 de 60. Mas com isso é o quê? Não adianta você só olhar para o lado e achar que o outro é melhor. Porque a prova ela não é simplesmente conhecimento. Então, você não precisa ser o expert previdenciário.
Claro que não. Você precisa ter a tranquilidade, fazer exercício, tranquilidade, simulado. saber como vai cair, o que vai Exatamente. cair, como responder. Se aparecer de tal maneira, como eu respondo. O Evandro, agora você vai se dar mal. Eu tô com saudade, Evandro. Ele quer saber o seguinte, se vale a pena, pergunta assim, se compensa fazer o que o Evandro fala, tanto no que diz respeito à parte de estudo, à parte psicológica, à parte da calma, se vale ou não vale a pena? Eu tenho certeza absoluta que eu só estou no INSS porque eu conheci o AFACOM, porque senão eu não estaria lá, tá? Porque a motivação que o Evandro dava, não somente ele, quanto os outros professores, que ele cobrava muito da gente, né? Estudar, motivar o aluno quando eu virei professora, tá? E principalmente, você se dedicar. Siga o que o Evandro fala, siga o que o Tchê fala, que não vai ter erro. Se não for dessa vez, você continua que vai dar certo. Você pode ter certeza absoluta disso. E outra, Tchê, para ninguém falar assim, que só está falando que no setor tem 5 e são 3. São 3 alfartanas. Sou eu, a Aline Ávila e a Tatiana Paspoleto. Olha lá, disso. Aqui a gente aposenta o servidor e mostra a carteira de trabalho. É a versão para Mata Cobra e Mostra o Pau, entendeu? Aposenta o servidor e mostra a CTPS. Aí, ó. Olha só. Você conheceu muitos também, né, mãe? Lá, né? Muitos alunos aqui do Alfa, né? Sim. E o legal, não é só no teu setor, a gente encontra, porque assim, o que acontece? A gente passa para você uma dica, eu vou fazer para você mais um plano de estudo exclusivo do INSS. O que a gente passa para você é uma experiência de pessoas que fizeram e já deram certo. Não é uma coisa assim que a gente pensou, vamos fazer tal coisa? Vamos. Não, a gente faz isso com base nos testes, com base no acompanhamento. E o legal de tudo isso é o seguinte, é você saber que tudo aquilo que você está fazendo, estudando, vai ter um resultado. E agora veio 800 vagas, mas o Ministério vai ter que autorizar mais. Vai ter que autorizar mais. Então, quem está estudando hoje para o INSS, pode ficar tranquilo que vai ter concurso vindo. Vai ter concurso vindo, ficou um tempo sem concurso. Não tem como. E assim, você vê lá dentro do INSS, Tchê, você tem duas estruturas. Os novos e os bem antigos, como a Arlete, que a gente respeita muito, estão aí com 30 anos de carreira. Então, daqui a pouco, todo mundo está se aposentando. Tem setores que só tem esse pessoal antigo. Ou seja, logo, logo vai estar cheio de ofertando lá. Basta você continuar aí, rala,